Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Vou fixar aqui o tema da nossa live. Como identificar os sinais e sintomas do TDAH no seu filho? Bruna, seja bem-vinda. Cris Duarte, seja bem-vinda. Vamos aguardar uns minutinhos para a gente poder começar. Simone, seja bem-vinda. Hoje nós vamos falar sobre sinais e sintomas do TDAH, como que a gente pode identificar esses sinais e sintomas nos filhos, nas crianças, para que a gente tanto possa suspeitar que aquela criança tem o TDAH, quanto também entender o comportamento da criança que já tem o diagnóstico, identificando quais são comportamentos que são decorrentes do TDAH. A gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Para quem já está entrando, vou me apresentar mais uma vez. Meu nome é Juliana. Rose, seja bem-vinda. Meu nome é Juliana, sou psicóloga, psicopedagoga. E às quintas-feiras, às 17 horas, eu tenho um quadro aqui no Instagram, que é Meu Filho Tem TDAH e Agora. E cada semana a gente vai tratando de um tema relacionado ao TDAH. Então nós já falamos sobre o diagnóstico, nós já falamos sobre o tratamento e hoje a gente vai falar sobre sinais e sintomas. Como identificar esses sinais e sintomas nos filhos. E uma coisa que é muito importante da gente falar nesse tema é a diferenciação de sinais e sintomas. O que seria sinais e o que seriam sintomas? Sinais são indícios, são indicativos de que aquela criança pode ter o TDAH ou não. Mas não necessariamente ela vai ter o TDAH, porque sinais eles podem indicar o TDAH, mas eles também podem indicar um outro transtorno, um outro problema, uma outra situação. Então, um conjunto de sinais, eles podem ser indicativos do TDAH, mas eles precisam ser investigados com maior profundidade, com mais riqueza de detalhes, para que a gente possa realmente perceber se eles são relacionados ao TDAH ou algum outro transtorno ou alguma outra situação. Então é importante que a gente tenha isso em mente. Levantar uma hipótese diagnóstica não quer dizer que aquela criança tenha aquele diagnóstico. É apenas uma leitura, uma primeira leitura daqueles sinais, daqueles sintomas que ela está apresentando, que estão indicando que aquela criança pode ter ou não o TDAH. Bem-vinda, Luciana. Tudo bem? Então, só para quem está entrando agora, a gente está falando sobre como identificar os sinais e sintomas do TDAH no filho. E eu estou fazendo a diferenciação do que são sinais e o que são sintomas. Tá? Sinais são indícios de que aquelas características que a criança está apresentando pode ser indicativos do TDAH ou não. Tá? A gente levanta, é como se a gente acendesse a luz amarela e precisasse investigar para ver mais a fundo, para ver se realmente é o TDAH. E os sintomas são comportamentos decorrentes já do diagnóstico. Então, sinais. Existem sinais que são indicativos de TDAH, mas que também podem indicar outros transtornos ou outras situações. E os sintomas são, tendo TDAH, quais são os sintomas que essa criança começa a apresentar? Então a gente vai precisar fazer a leitura dessas duas situações, tanto dos sinais quanto dos sintomas. E quando a gente fala de sinais, a gente começa a perceber que isso vai aparecendo desde muito cedo, desde a criança muito pequena. Então é possível, e é não só possível, quanto indicado, que o diagnóstico do TDAH seja feito de forma precoce. O que significa de forma precoce? Que seja feito mais cedo possível.
Então, a gente conhecendo os sinais, a gente começa a perceber que aquele comportamento daquela criança está destoando do comportamento da maioria das crianças que tem a mesma idade, que tem a mesma faixa etária. E quando ela começa a destoar muito, a gente começa então a perceber que tem alguma coisa diferente ali. E conhecendo os sinais, a gente vai começar a levantar, né, acender a luzinha amarela e pode fazer uma avaliação mais aprofundada. Então, quanto mais cedo a gente identificar, mais cedo começa o tratamento e melhor vai ser a resposta dessa criança ao tratamento, né, as intervenções que vão ser propostas para ela. Então, é muito importante que a gente conheça esses sinais. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre esses sinais precoces. E esses sinais precoces, eles são importantes para que a gente identifique aquela criança que não tem laudo, aquela criança que ainda não foi diagnosticada, que a gente não sabe o que está acontecendo com ela. Então, são sinais que, se vocês começarem, eu vou explicar alguns, não são todos, eu vou resumir aqui nos mais importantes. Se vocês começarem a identificar que esses sinais estão acontecendo, né, com seu filho, lá na sua casa, na sua família, e que isso está acontecendo de uma forma recorrente, já há algum tempo, que você já tentou de tudo, mudou a sua estratégia de atuação com ele e não está resolvendo, não está tendo resultado, você já tentou fazer algumas modificações e não está tendo mudança no comportamento, você pode começar a pensar em levar o seu filho para fazer uma avaliação mais aprofundada. Não quer dizer que ele vai ter alguma coisa, né? E a gente espera que não seja nada e que a avaliação detecte que às vezes é só uma questão de manejo, de comportamento, enfim, de uma estratégia mais adequada para educar o filho, para lidar com o filho, para entender esse filho, mas de qualquer forma é importante que faça avaliação, tá? Então, é possível a gente fazer um diagnóstico do TDAH antes dos 5 anos de idade? O que vocês acham? Pensa aí numa criança aí com menos de 5 anos, se vocês acham que é possível fazer esse diagnóstico antes dos 5 anos. Se vocês puderem respondendo aí, quem acha que sim, quem acha que não. Vanusa entrou agora, Daniela. Sejam bem-vindas. Estão na dúvida se sim ou que não? Sim. Ó, a Rose colocou que sim. Mais alguém? Alguém acha que não é possível? Luciana, sim. Sim, realmente é possível fazer um diagnóstico de TDAH antes dos 5 anos de idade. Mas a gente tem que ter um cuidado muito grande com isso. Por quê? Porque nem sempre a gente encontra profissionais preparados para fazer esse tipo de diagnóstico. Infelizmente, isso é uma realidade no Brasil hoje. Né? A gente encontrar profissionais realmente preparados, e quando eu falo profissionais, eu estou falando de neurologistas infantis, psiquiatras infantis, psicólogos, psicopedagogos, fonoaudiólogos, pessoas que vão estar ali nesse processo de avaliação, que entendam realmente, né, e que saibam realmente fazer um bom diagnóstico. E se essa pessoa não tiver uma boa experiência e um bom conhecimento nesse processo diagnóstico, ela pode cometer alguns equívocos quando esse diagnóstico é feito de uma forma muito precoce. Por quê? Porque a criança até 5 anos de idade, ela já tem naturalmente um comportamento um pouco mais opositor, um pouco mais procrastinador, um pouco mais agitado. A atenção dela é menor do que uma criança já com mais idade. Então, ela já tem algumas características que podem ser confundidas com TDAH. E que, na verdade, ela não tem TDAH. É a característica própria dela e da própria idade. Então, o que é importante a gente levar em consideração quando a gente começar a identificar esses sinais? São os prejuízos que esses sinais, né, que esses sinais que a criança está apresentando, está trazendo para a vida dela, seja, né, tanto individualmente quanto socialmente. Então, se esses sinais estão trazendo prejuízos para a vida dela, a gente tem que começar a ficar atento em relação a isso. Porque aí a coisa está fugindo, né, do que é esperado e pode acontecer desses sinais, dessas características estarem atrapalhando o bom desenvolvimento dela e também a construção da sua subjetividade, da sua identidade. Então, por isso que a gente tem que ficar atento não só nos sinais, mas a frequência que esses sinais
aparecem, se isso está acontecendo já há algum tempo, e a intensidade que esses sinais estão aparecendo. E essa intensidade está muito ligada com os prejuízos. Então, eu vou falar aqui alguns sinais importantes do TDAH, mas sempre que vocês forem avaliar o filho de vocês, fiquem atentos à frequência, intensidade e os prejuízos que esses sinais estão trazendo para a vida dessa criança. Se vocês identificarem que isso está num nível que já está atrapalhando a vida dele, socialmente e individualmente, acende a luzinha amarela, vai fazer uma avaliação, que isso é importante para que vocês tirem a dúvida, né? E se caso for o TDAH, realmente, que comece um tratamento precoce, porque isso vai ajudar bastante o filho de vocês, tá? Então, além dos 3 sintomas principais do TDAH, que a gente já falou na live sobre diagnóstico, a gente falou também na live de tratamento, que são o déficit de atenção, que é o sintoma principal, que é o que existe em todas as crianças que têm TDAH. A gente tem impulsividade e hiperatividade, que são sintomas que aparecem em crianças que têm TDAH, mas não em todas as crianças. Algumas crianças têm. Além desses 3 sintomas, que são os sintomas principais, a gente pode identificar também um déficit significativo na função social e na função afetiva dessa criança. O que significa isso? Que as relações sociais dela e as questões emocionais, afetivas, elas vão estar comprometidas, elas vão estar afetadas de alguma forma. E eu vou falar sobre essas 2 áreas mais profundamente daqui a pouco. Além disso, você percebeu que ela tem questões sociais importantes, que ela tem questões relacionadas à questão emocional, à questão afetiva. Você percebeu isso. Você também percebeu que a sua criança está com algum problema relacionado ao sono. Então, ou ela tem dificuldade para dormir, ou é uma criança que dorme, mas acorda a noite toda, uma criança que dorme, mas ela é agitada durante o sono, ela não consegue relaxar, ela dorme quando ela acorda cansada, com sono. Uma criança que tem pesadelos demais durante a noite, se mexe muito. Então, se ela tem alguns problemas relacionados ao sono, isso também é um sinal de que pode estar relacionado ao TDAH. Então, mais uma vez, frisando, poder estar relacionado não quer dizer que é TDAH. Mas 80% das crianças que têm TDAH, elas apresentam distúrbios de sono. Então, o sono é um sinal muito interessante da gente começar a perceber, né, se essa criança pode ter um TDAH ou não. Vanusa, eu vou falar sobre o social, tá? O social seria a interação com as outras pessoas, tanto com pessoas da idade dela, né, crianças da idade, quanto adultos também. Tá? Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Então, o sono é algo importante. A questão da alimentação também é algo importante da gente perceber. Por quê? Porque a alimentação, ela está muito ligada à questão da criança parar para fazer aquela ação. E quando a criança tem uma hiperatividade alta, muitas vezes ela não consegue nem parar para comer. Existem casos em artigos que a gente lê sobre TDAH, contando casos de crianças que ficaram subnutridas porque quando elas eram bebês, elas não conseguiam ter uma mamada suficiente para manter a alimentação, porque elas começavam a mamar e elas não conseguiam ir até o final. Então paravam e continuavam, paravam e continuavam, interrompia. E é muito comum a gente ver crianças com TDAH beliscando muito durante o dia, porque ela não para comer. Então ela come toda hora, porque toda hora ela vai lá e come um pouquinho, come um pouquinho, come um pouquinho e acaba engordando demais. Ou então emagrecendo, porque ela não para comer, come pouco, fica com fome, vai brincar, vai se distrair com outra coisa e acaba a alimentação ficando prejudicada também. Então a alimentação fica prejudicada por conta do comportamento dela, tá? Uma outra característica também importante é a questão da criança que cai muito, que se machuca muito, que, enfim, tá sempre envolvida em acidentes. Então, tem um caso que eu conheço de uma criança que com 5 anos de idade ela já tinha quebrado alguma parte do corpo umas 4 vezes. Então você imagina, com 5 anos ela já quebrou e já engessou parte do corpo 4 vezes. Então é uma criança extremamente agitada, extremamente
distraída também, então esbarra muito nas coisas, derruba muitas coisas e acaba se envolvendo em acidentes. Isso tudo que eu estou falando aqui acaba gerando um impacto familiar muito grande. Então é aquela criança que as famílias, os pais, né, acabam não indo mais em determinados lugares por causa dela, porque ela sempre cria uma confusão, porque ela sempre faz uma birra, porque ela sempre briga com alguém, porque ela chora e acaba não levando mais em festa, não levando mais em algumas reuniões, não leva mais no parquinho, enfim. Acaba mobilizando aquela família de uma forma que atrapalha o desenvolvimento e as relações sociais daquela família. Então os pais geralmente são mais estressados porque aquela criança não para quieta, então ele está sempre ali, ou então uma criança que está sempre derrubando as coisas, sempre esquecendo as coisas, não cumprindo regras, não cumprindo prazos, não cumprindo combinados, e aí isso causa um certo estresse na família, isso de uma forma constante. Além disso, a gente também observa como um sinal precoce do TDAH questões relacionadas ao atraso motor e um atraso na linguagem. Então é comum quando a gente faz uma entrevista com a família sobre o desenvolvimento daquela criança, a gente vai fazendo um mapeamento, né, daquela criança desde quando ela era pequenininha, as primeiras aprendizagens dela. É comum a gente perceber que essa criança, às vezes, ela não engatinhou, então ela pulou etapa, ou ela demorou para andar, ou ela demorou para falar. Então é comum a gente ver esses atrasos aí no desenvolvimento da criança. Agora, nem sempre, como eu falei, a criança vai ter um atraso, isso quer dizer que seja TDAH, tá? Mas quando a gente faz essa avaliação retrospectiva, a gente percebe que são sinais que é muito comum aparecer. Então a gente começa a ficar atento. Então esse conjunto de sinais está aparecendo no seu filho. Você já identificou que isso é característico, que já está recorrente, você já tentou fazer muitas intervenções e não deu certo. Ele continua com problema no sono, ele tem dificuldade, né, na questão motora, a linguagem dele não está se desenvolvendo muito bem. Você já percebeu que as relações dele com os coleguinhas é sempre estressante, tem sempre uma briga. Isso é um sinal da gente começar a investigar o TDAH, tá? Então, nós já falamos sobre diagnóstico na primeira live. Quem não assistiu, tá gravado aí no meu GTV, pode ir lá assistir. Tem todas as orientações do passo a passo de como fazer um diagnóstico TDAH. Mas eu queria chamar atenção aqui para esses sinais, para aquelas mães que ainda não fizeram o diagnóstico dos seus filhos, para que vocês possam começar a levantar suspeita e fazer esse encaminhamento, tá bom? Fazer esse encaminhamento primeiro para o neurologista, para que ele possa fazer essa avaliação. Ariane acabou de entrar, Maria José, outras também entraram, Leila, sejam bem-vindas. Muito bom ter vocês aqui. Então a gente está falando aqui dos sinais, né, daquela criança que você ainda não fez o diagnóstico. E agora a gente vai falar um pouquinho daquela criança que você já identificou os sinais, já identificou que ela tem TDAH e que você não sabe se aquele comportamento que ela tem é do TDAH ou não é do TDAH. Se tem a ver com TDAH ou se não tem a ver com TDAH. Uma coisa que é muito comum da gente ver são as pessoas, Marcinha também, seja bem-vinda, Márcia, são as pessoas associarem o TDAH à questão escolar. E hoje eu vou falar para vocês vários sintomas decorrentes do TDAH que a criança pode ter e que não tem nada a ver com escola. Que, claro, de uma certa forma atrapalham a escola, a vida dele escolar, mas não estão ligados diretamente à escola. Só para vocês terem uma noção do quanto o TDAH ele atrapalha a vida da criança como um todo e não com a questão escolar especificamente, tá? A gente vai ter uma live mais pra frente falando sobre TDAH e escola. Hoje a gente vai falar sobre a questão social e a questão emocional. Então tem 3 grandes áreas que o TDAH atrapalha a vida da criança: social, emocional e escolar. São as 3 grandes áreas. E hoje a gente vai falar de 2 delas, que são a social e a emocional.
Pessoal, se vocês tiverem perguntas sobre esse tema, vão colocando aí embaixo que eu já vou direcionando aqui a minha fala para responder para vocês, tá bom? Tô vendo alguns comentários aqui e eu vou tentando responder a partir do momento que vocês vão colocando. Então, a questão do comportamento da criança, né, desses sintomas que a criança vai apresentando, a gente começa a perceber que a criança com TDAH, principalmente aquela criança com TDAH que não está sendo tratada, né, ainda, ou não está sendo tratada de forma adequada, que esse comportamento ele traz alguns prejuízos de forma que o relacionamento dela com ela mesma e com as outras pessoas fica prejudicado. Então é uma criança que ela tem uma autoimagem muito negativa, então é uma criança que desenvolve baixa autoestima, insegurança, um sentimento de que ela está sempre errada, de que ela é sempre culpada daquilo que está acontecendo, porque ela interioriza o erro, ela interioriza a culpa, porque ela está o tempo todo sendo chamada atenção, o tempo todo sendo cobrada, então ela vai interiorizando essa sensação de fracasso, essa sensação de erro. Então essa subjetividade, essa construção da sua autoimagem, ela fica prejudicada ao longo da vida. Por isso que a gente fala que é tão importante o diagnóstico precoce, por isso que a gente fala que é tão importante o tratamento começar cada vez mais cedo. Porque quanto mais tempo essa criança tiver passando por essas situações, intensificando os prejuízos, sem entender o que está acontecendo com ela, mais prejudicada vai ser sua autoimagem, mais distorcida vai ser sua autoimagem, né? Então, quando ela identifica isso cedo e ela começa a tratar cedo e ela entende o que está acontecendo, ela começa a ter uma construção de autoimagem mais adequada àquilo que realmente está acontecendo com ela. Então, esse até é o tema que a gente vai falar na semana que vem, que é como a gente fala para o filho em relação ao diagnóstico do TDAH. O que é o TDAH? Como é que a gente explica para a criança que ela tem o TDAH, o que é o TDAH, para que ela entenda na linguagem dela, para que ela entenda o que está acontecendo com ela. Porque muitas coisas acontecem e ela não consegue compreender. E aí ela acha que o problema é ela que é errada, que ela que é preguiçosa mesmo, que ela que não tem interesse. Ela vai interiorizando isso, construindo a sua autoimagem de forma distorcida. Laís, seja bem-vinda. Ó, a Vanusa colocou aqui, esse quadro de dificuldade é também para adolescente? Sim, sim. Só que o que acontece? A criança, quanto mais ela vai crescendo sem tratamento, mais esses sintomas vão ficando crônicos e mais sintomas vão trazendo prejuízos, ok? Então, por isso que é importante, mais uma vez, o diagnóstico precoce, né, começar o tratamento, porque se a gente começa o tratamento, a gente vai não eliminando os sintomas, mas a gente vai fazendo com que esses sintomas tragam cada vez menos prejuízos para a vida dessa criança e, consequentemente, para o adolescente, tá? Então, é o mesmo quadro no adolescente e também o mesmo quadro no adulto, tá? É o mesmo quadro no adulto, sintomas são os mesmos, só que o adulto tem alguns agravantes e pode ser que ele tenha encontrado estratégias ao longo da vida para lidar com alguns desses sintomas de forma intuitiva, ou então até interiorizar esses sintomas de uma forma bem mais subjetiva, né, na identidade dele, de uma forma que a autoestima dele vai ficar muito mais prejudicada, enfim, senso de realização prejudicado. Então isso vai ficar cada vez mais crônico, tá bom? Então isso também aparece no adulto. Então, primeira área, né, que a gente falou que é a questão do comportamento social. O comportamento social ele vai trazer prejuízos em várias situações. E eu vou citar 4 grandes situações importantes. Primeiro, na interação com seus pares, que são crianças da mesma idade, né, crianças mais ou menos da sua faixa etária, e também com autoridades, com adultos. Por quê? Porque essa criança ela tem uma das dificuldades, né, que é prestar atenção nos diálogos, prestar atenção naquilo que está acontecendo à volta dela. Ela até
ela até entende o que está acontecendo, mas os detalhes da fala, daquele diálogo, daquela comunicação, ou daquele contexto, ela não percebe. Ela percebe o todo, né? Mas ela tem dificuldade de perceber os detalhes. Então, muitas vezes, a família, a mãe, por exemplo, fala com o filho, dá uma ordem, ou dá uma orientação, e ele simplesmente não ouviu toda a orientação. Ele às vezes até estava olhando para a mãe, mas a cabeça já estava voando em outra coisa, porque a partir do momento que ele ouviu a mãe começar a falar, ele já deduziu o que a mãe queria dizer, enfim, e a cabeça já rodou e ele já não ouviu o que a mãe falou de uma forma completa. Então, essa interação acaba ficando prejudicada por essa questão da comunicação, por ela ser muitas vezes uma criança muito agitada ou que aparenta ter preguiça ou aparenta, né, ser desleixada, desorganizada, e isso acaba gerando atrito, gerando desgaste na família. Os coleguinhas acabam tendo dificuldade de brincar com eles, porque eles querem brincar da forma deles, no tempo deles, né? E não entendem que as outras crianças têm um outro tempo. Né? As crianças muitas vezes brincam com regras mais estruturadas, com regras de início, meio e fim, e as crianças TDAH acabam não conseguindo seguir aquelas mesmas regras, aquelas mesmas etapas, naquele mesmo tempo, e aí querem introduzir regras novas, querem pular etapas na brincadeira, e aí isso acaba gerando atrito entre as crianças. Então, essa interação ela acaba ficando muito prejudicada também no TDAH. E aí uma outra característica que é a dificuldade de ter uma flexibilidade social. Então não é uma criança que quando ela está numa situação que ela tem que ter um jogo de cintura, ela não consegue ter. Então ela vai sempre interpretar as coisas muito ao pé da letra, levar as coisas muito a ferro e a fogo, ela não vai ter aquele manejo de tentar negociar e tentar resolver as coisas no coleguismo. Então ela tende a fazer logo um drama, a chorar, a brigar, a tentar resolver as coisas da forma mais rápida para ela e que muitas vezes não é a forma mais adequada para se resolver as questões sociais. Então essa flexibilidade social também fica um pouco prejudicada no TDAH. E isso também se prejudica por conta da dificuldade da empatia, né, de perceber o outro. Então o TDAH tem uma dificuldade de perceber, por exemplo, as expressões, né, a linguagem não verbal, aquilo que está sendo dito nas entrelinhas, né? Então, como ele não presta atenção em detalhes, ele olha o todo, ele não consegue perceber muitas vezes que aquela criança está demonstrando através da sua linguagem não verbal que ela não está gostando da brincadeira, que ela não está gostando do que ela está fazendo. Então, às vezes ela está ali, o coleguinha não tá gostando, tá com a cara feia e ele tá achando mó graça, rindo, brincando, porque ele tá prestando atenção única e exclusivamente naquilo que ele está fazendo e naquilo que ele está imaginando que é engraçado, que é legal. E ele não tá prestando atenção no outro, nas expressões do outro, no que o outro tá falando. E se você não tem essa reciprocidade, as interações sociais elas ficam prejudicadas e mais atritos vão acontecer também. Uma outra questão são a dificuldade, né, o prejuízo nas tarefas de compartilhamento social, que são de trocas, de empréstimos, né, de você poder interagir mesmo com essas trocas dentro das relações. E isso fica também prejudicado por tudo isso que a gente está falando aqui, né? A linguagem não verbal, a leitura de linguagem não verbal, dificuldade de flexibilização social, não conseguir focar muito naquilo que as pessoas estão falando. Então é muito comum a criança TDAH deduzir aquilo que o outro quer dizer, ouvir parte da conversa e não conseguir acompanhar a conversa toda, não conseguir seguir rotinas e passo a passo, e isso também prejudica, tanto nas brincadeiras quanto nas interações que têm certas regras. Né? A socialização, existem regras para isso, mesmo que as regras elas sejam subentendidas, elas não estejam claras, explícitas, mas existem regras. Quando duas crianças vão brincar, estão ali brincando de boneca ou de carrinho, o que for, ali não tem uma regra explícita, mas tem uma regra social que está ali agindo naquela relação. E as crianças elas
acabam observando como funciona e se adequando àquele sistema de funcionamento. O TDAH muitas vezes não consegue compreender isso e atropela os outros, atropela a brincadeira, atropela essas regras que são muitas vezes implícitas. Quando já são explícitas, ele já tem dificuldade. Imagina quando é algo subentendido, que ele tem que deduzir, que ele tem que entender por conta própria para fazer. Então realmente é mais complicado para eles. E aí todo esse comportamento social, ele fica cada vez mais complicado por conta de sintomas emocionais que prejudicam não só ele com ele mesmo, mas prejudicam os relacionamentos sociais. Então, uma característica muito comum da criança com TDAH é que ela chora demais. Sabe aquela criança que está sempre chorando, que ela chega para você para te pedir uma coisa, ela já pede chorando. Qualquer coisa que acontece, ela já tem aquelas crises, né? Aquelas crises que ela emburra, que ela faz aqueles rompantes, né? Que responde de forma ríspida. Sabe aquele comportamento que você vê que a criança não tem uma boa regulação emocional, que os sentimentos, que as emoções, eles estão assim, meio fora do lugar? É comum também na criança TDAH. Então você imagina uma criança que o tempo todo, qualquer coisa, ela chora, ela reclama, ela emburra, ela não sabe resolver os problemas conversando, explicando, dialogando. Então, claro que isso vai também atrapalhar o relacionamento dela com outras pessoas. É uma criança que, por conta da dificuldade de autorregulação emocional, ela pode estar quieta lá fazendo uma coisa, de repente a mãe passa e fala algo com ela. Ela responde de uma forma ríspida, que parece que está brigando com você, que parece que está brigando, gritando. E você fala, gente, mas eu não estou gritando, por que você está falando assim comigo? Por quê? Não é que ela esteja gritando com você, não é que ela esteja brigando com você, mas por ela não ter, por questões neuroquímicas mesmo do cérebro, essa autorregulação emocional, quando ela é chamada a atenção ou quando alguém fala com ela, ela dá aquela explosão. E depois ela vai aos poucos voltando e regulando isso. Mas no primeiro momento, ela dá aquela explosão emocional, faz aquela confusão, não sei o que, fica todo mundo meio tenso. Daqui a pouco ela vai entrando vamos dizer assim, na normalidade dela, né? E aí ela consegue lidar com a situação. Mas a primeira reação é sempre uma reação um pouco desproporcional para aquilo que estava se esperando dela naquele momento. Então, é uma criança, né, que eu falei, chora fácil, emburra, parece que sabe aquela criança que é 880? Ou ela vai fazer algo muito, muito grande, muito além daquilo que é esperado para aquele comportamento, ou então ela vai se resignar, ela não vai responder, ela não vai, enfim, vai ignorar aquela situação, e não vai entrar naquele mérito ali. Então tem hora que ela responde de uma forma, tem hora que ela responde de outra, ela não tem um padrão de resposta, né? Isso também aparece muito nas estratégias para resolver problemas. Então, hoje, se ela agiu de uma forma, aquilo deu certo, não necessariamente ela vai usar a mesma forma de agir numa outra vez, né? Porque isso acontece com a gente passou por uma situação, aquilo deu certo, a gente aprendeu com aquilo, a tendência é a gente repetir aquele comportamento, não é mesmo? E se não deu certo, a tendência é a gente não repetir mais. E a criança com TDAH, ela acaba não fazendo isso. Ela pode ter feito uma coisa certa aqui hoje, aquela situação se repetir e ela agir de uma forma completamente diferente, como se aquilo ali fosse a primeira vez, né? Vanusa, existem sim técnicas de melhorar a autorregulação, tá? A gente hoje, eu não vou entrar nisso hoje porque são coisas mais detalhadas, mas a gente vai ter uma live só sobre isso, tá? Como a gente faz para ajudar a criança nesses momentos onde ela está desregulada, onde ela está com pico a emoção dela tá lá em cima, e o que você faz para isso, tá bom? Porque o que acontece? Muitas vezes a mãe, quando ela vai falar com o filho reage dessa forma, ela entra no que a gente chama de ciclo da vingança. Então ela começa a agir da mesma forma com ele, aí ele também reage, e ela reage,
Isso também é comum acontecer quando a criança tem TOD, né? Então, acaba virando um ciclo vicioso onde nenhum dos dois vão ceder e vai chegar um ponto que a mãe não vai dar conta mais e a criança vai ganhar dela. Porque a criança vai até o último minuto. E a gente que é adulto, a gente não suporta estar numa relação assim durante muito tempo. Então, a gente acaba entregando os pontos para a criança acaba vencendo. Então, entrar nesse atrito, né, tentar falar com ela quando ela está desregulada, tentar impor alguma coisa quando ela estiver assim, não é legal. Então, só para adiantar, uma das coisas que a gente pode criar com essa criança, né, é aquele momento do silêncio. Então, primeiro vamos nos silenciar, vamos lá para o nosso, ou no cantinho, ou no lugar, ou ali mesmo. Vamos ficar quietinho um pouquinho, esperar acalmar. Depois que acalmar, aí a gente volta e começa a conversar de novo sobre aquele assunto. Porque enquanto a mãe, né, o pai, a professora, enfim, o adulto estiver nervoso, enquanto a criança também estiver desregulada, não adianta falar, porque o cérebro ele não vai estar em condições de criar aquele diálogo saudável para entender o que está acontecendo e resolver o problema, tá bom? Mas a gente vai falar isso com mais profundidade num outro momento, tá? Mas é importante sim a gente aprender essas técnicas para a gente não entrar numa guerra sem fim. Porque a criança com TDAH ela tem características que são próprias do TDAH. Isso aí não adianta, a gente não vai mudar isso. Mas a gente tem que aprender estratégias para lidar com isso. Não só o adulto lidar com isso na criança, mas a própria criança aprender a lidar com essa situação. Ela aprender a identificar esses momentos de dificuldade de autorregulação, para que ela possa, ela mesma tentar se autorregular, ela tem que aprender essas técnicas. Assim como o adulto também tem que aprender a forma como ele vai lidar com essa situação, tá? Então, mas é importante a gente falar sobre isso. Então, dificuldade em perceber que erra. Então, é uma criança que acha que sempre tem razão, que sempre... E aí ela se sente injustiçada porque ela acha que ela fez o certo, que ela entendeu o certo. Então, é uma criança que fala muito assim, eu imaginei que era assim, eu achava que era assim, eu pensei que era assim. Por que ela fala isso? Porque muitas vezes ela não escuta aquilo que a gente está falando. Então ela tá ali na conversa com a gente, né, num diálogo, e aí você tá falando, tá dando uma ordem, uma explicação, alguma coisa, a criança, ela 30, 40% daquilo que é falado, ela perde, entendeu? É como se aquela fala, né, que é completa, ela ficasse fragmentada na hora que entra, né, que a criança escuta. Então, se 30, 40% daquele diálogo fica perdido para aquela criança, é claro que ela vai entender as coisas muitas vezes de forma equivocada. E como elas têm uma impulsividade, que é de ouvir as coisas e não esperar terminar, as pessoas terminarem de falar para ela deduzir o que é para fazer, então, para ela entender o que é para fazer, isso também acaba atrapalhando. Então, você imagina, você está conversando com a criança, está falando com ela, explicando, orientando e tal, 30, 40% do que você está falando ela não está absorvendo. Então, isso já atrapalha, não é isso? Uma outra coisa, a criança está ali, você está falando e ela está na cabeça dela adivinhando aquilo que você quer dizer, sem antes ouvir o que você quer falar. Né? Respondendo antes de ouvir a pergunta, que também é uma característica muito comum da criança com TDAH. Antes de você perguntar, ou antes de você terminar a pergunta, ela já está respondendo, e às vezes está respondendo uma coisa completamente diferente. Então isso faz com que ela acabe não cumprindo as regras, não fazendo o que tem que fazer, e isso acaba gerando atrito também. Então, uma das formas que a gente usa, além de várias estratégias, né, é quando a gente for falar com a criança, a gente trazer essa questão do olhar para a criança, né, para ela olhar para você, você fala com ela e você pede para ela repetir para você aquilo que ela entendeu, para você certificar se ela realmente entendeu aquilo que você disse. Porque é comum ela não entender e achar que entendeu e depois achar que ela estava certa, que ela está sendo injustiçada, que, enfim, que a mãe não gosta dela, que não, nesse nível assim. A mesma coisa a gente fala na escola. Então você imagina o professor que muitas vezes tenha o seu ensino pautado na oralidade, né? Ele ensina falando, 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 falando. Se ele passa lá das 4 horas, vamos imaginar,
por baixo. Se ele passa 4 horas na escola, dessas 4 horas o professor fala durante 2 horas, 30 a 40% do que o professor falou, essa criança perdeu. Se o professor não estiver usando estratégias, tá? Então, se essa criança perdeu 30 a 40%, ela vai ter lacunas na aprendizagem dela? Com certeza. Com certeza, ela vai ter lacunas na aprendizagem dela, né? Então, é importante o professor, quando ele vai falar alguma coisa muito importante, que a criança tem que realmente prestar atenção, entender, que ele também peça para a criança repetir o que ele entendeu, que ele chame a atenção, que ele crie alguns recursos para que essa criança não perca essa informação importante. Que os 30, 40% que ela vai perder não seja aquilo que realmente é importante, né? Então, essas técnicas também ligadas à escola, a gente vai falar numa outra live específica sobre a educação. Então, é uma criança que fala no ritmo dela, fala do jeito dela, não presta muita atenção nos diálogos, tem respostas precipitadas porque não ouve a pergunta até o fim, né? Isso é uma característica muito comum. Dificuldade de seguir o ritmo dos demais, então ela pensa muito rápido. Comum a criança com TDAH ter um pensamento acelerado, ela pensa muitas coisas ao mesmo tempo, mas a ação dela não acompanha o ritmo do pensamento, porque o pensamento ele é muito mais fluido, muito mais rápido do que o comportamento. O comportamento ele tende a ser um pouco mais lento, né? Assim como a fala também tende a ser um pouco mais lento. Então, é comum também a criança pensar muito rápido e a fala não acompanhar, ele não conseguir falar aquilo que ele está tentando dizer, que ele não conseguir expressar através de ações aquilo que ele está pensando. E isso também acaba gerando alguns atritos, algumas confusões aí nos relacionamentos. Procrastina rotinas, né? Então está sempre empurrando para frente, para depois, porque aquilo que não traz prazer, aquilo que não é divertido, prazeroso, que para ele não faz sentido, né? Que é monótono, para ele ele não tem energia suficiente, eu falo de energia cerebral mesmo, né? De neurônios e tudo, para poder criar uma automotivação para fazer. Então, tudo aquilo que é monótono, que é repetitivo e que não tem recompensa imediata, a criança ela tende a procrastinar. Ela tende a não conseguir dar conta. Às vezes até começa, mas não consegue terminar, vai na metade, desiste, porque ela não consegue dar prosseguimento nisso, né? A gente também já falou sobre isso de forma mais específica também na primeira live sobre diagnóstico. Então é comum essa procrastinação. E aí os pais ficam muito incomodados, porque a criança ela consegue ter atenção naquilo que ela tem interesse, né? Então, por exemplo, ela consegue ficar horas no videogame, mas ela não consegue ficar 5, 10 minutos lendo um livro. E aí os pais, ela tem TDAH nada, é porque ela não tá afim, ela não quer, porque quando ela tem interesse ela fica. Realmente, quando ela tem interesse ela fica. Isso é uma das características do TDAH. Porque o interesse na tarefa faz com que ela consiga produzir neurotransmissores suficientes para se manter naquela tarefa. E a questão do videogame ainda tem uma outra situação, não só porque ela tem interesse, ela gosta, é divertido, mas também porque ele traz uma recompensa imediata. Toda vez que ela passa de fase, toda vez que ela consegue um ponto, ela está conseguindo uma recompensa. Então, como a recompensa é imediata, essa recompensa vai alimentando esse processo sistema atencional dela. Então, ela se mantém cada vez mais tempo naquela atividade. Coisas que, por exemplo, escovar o dente, tomar banho, estudar, não traz. Às vezes até traz uma recompensa, mas que não é imediata. Então, para ela, não faz sentido nenhum e ela não consegue se engajar nessas atividades. Então, são crianças que se atrasam muito nas tarefas, né? Principalmente essas tarefas que são repetitivas e com prazos também. Vamos pensar aqui mais um pouquinho sobre uma questão que é importante nesses sintomas emocionais da criança com TDAH, que é essa questão de não cumprimento de regras, né? De não conseguir se manter ativo na tarefa, engajado na tarefa, do início ao fim.
E quando aquilo exige um esforço mental, quando aquilo exige não só o esforço mental, mas um passo a passo, acaba dificultando mais ainda. A gente costuma falar no TDAH que é o seguinte: sabe quando você pinta uma casa, uma parede, que você dá a primeira demão de tinta e que aquela demão de tinta não fica muito boa, você tem que esperar secar e daqui a pouco você dá uma segunda e às vezes até uma terceira para ficar com a tinta bem bonita, a parede ficar legal? A mesma coisa no TDAH. Primeira vez que você falar, dá uma informação para ele, dá uma ordem, uma explicação, é como se você estivesse dando a primeira demão de tinta. Não vai ficar muito legal, vai ficar com algumas falhazinhas, né, alguns probleminhas na pintura, e aí você precisa da terceira, você precisa da quarta, e às vezes a quinta, a sexta. Então essa repetição do comando, essa repetição daquele ensinamento que você está trazendo para aquela criança, daquela rotina que você está estabelecendo para aquela criança, vai ajudar essa criança a automatizar aquela tarefa. Tem uma perguntinha aqui: como perder a atenção, prender a atenção dessa criança é uma tarefa. Tá. Aí vai depender da tarefa, tá, Rose? Porque assim, por exemplo, quando você quer que a criança leia, por exemplo, o ideal é que você utilize temas que ela tem interesse, tá? Então, por exemplo, se ela gosta muito de um personagem lá de um desenho, você pode utilizar esse personagem para ser o motivador para aquela leitura ou para alguma coisa de escrita, enfim. Isso é uma das estratégias que a gente pode utilizar, mas existem várias, tá? Várias estratégias. O que a gente está fazendo aqui nessas lives? Primeiro, essa primeira leva de lives, a gente está trazendo a questão do conhecimento de como vocês identificam os sinais e sintomas, como vocês podem perceber o que faz parte do TDAH, o que não faz, o que é TDAH, o que não é, quando que a gente deve fazer uma avaliação, quando não deve, que tipo de tratamento é mais adequado, o que não é, para que depois a gente entre em como a gente pode utilizar de estratégias para resolver isso, tá? Por isso que eu não estou entrando muito nessas dicas, tem hora que eu até dou as dicas, mas eu não estou entrando muito por conta dessa organização. Então a gente está fechando aqui um ciclo de lives falando sobre essas identificações, desse mapeamento, para que a gente possa então agora começar a trazer orientações de como agir, tá? Então, prender a atenção de uma criança numa tarefa vai depender muito de como a gente vai apresentar essa tarefa, de toda uma rotina educativa que a gente vai criar para que essa criança possa inserir essa tarefa nessa rotina e entender que essa rotina que essa tarefa tem um significado naquela rotina, tem um significado na vida dela, né? E uma coisa interessante, e é muito legal da gente fazer, que é a gamificação com a criança com TDAH. A gamificação da rotina dela, a gamificação dos conteúdos da escola. Por quê? Se a criança com TDAH ela tem dificuldade de autoengajamento e se manter naquela tarefa até o fim, por conta do sistema atencional dela estar prejudicado, e ela necessita de uma recompensa imediata para que o sistema atencional dela funcione de uma forma melhor, a gente tem que criar estratégias que utilize a recompensa imediata para que ele possa se automotivar. Deu para entender? Então, o que acontece em relação a isso? Muitas vezes os pais têm resistência quando a gente fala de recompensa, porque eles acham que a gente está comprando a criança com alguma coisa, ou que a criança só faz se eu der alguma coisa para ela. Como se a criança estivesse fazendo isso de forma estratégica, de forma intencional. Não é de forma intencional. Ela não consegue fazer de outra forma. Ela precisa ter essa recompensa imediata. E a recompensa imediata não necessariamente é algo que você vai dar para ela como algo material, algum presente, algum brinquedo, algum dinheiro, alguma coisa. Não necessariamente é isso. Mas você entender que dentro da rotina dela existem privilégios que ela tem e que ela pode não conquistar aqueles privilégios por conta de determinados comportamentos. Ela tem que entender consequência do comportamento dela. Então, essa recompensa imediata é ela perceber que as consequências do comportamento dela podem ser positivas ou podem ser negativas de acordo
com as escolhas que ela fizer. E quando ela entende que a consequência pode ser positiva, ela tende a escolher comportamentos que vão gerar essa consequência mais positiva, tá? Então, eu tô falando de uma forma bem simples, bem superficial, mas só para você entender que a questão da gamificação, ela ajuda muito a criança a ter interesse em estudar. Tem um trabalho que é muito legal de fazer, gamificação dos conteúdos, para que ela tenha interesse em estudar conteúdos de história, conteúdos de matemática, conteúdo... Gamificação simples, coisas simples que você pode fazer com ela em casa, para estudar com ela em casa, ou até na escola, que vai gerar essa motivação e ela vai conseguir se engajar melhor e conseguir prender atenção na tarefa, tá? A gente já está aqui com um horário bem avançado, né? Falei de muitas questões aqui, muitos sinais, muitos sintomas, e às vezes é muita informação ao mesmo tempo. Mas o que é importante a gente perceber aqui de tudo que eu falei? Que o TDAH, né? E aí eu vou frisar mais uma vez, TDAH ele precisa, o ideal é que você faça um diagnóstico precoce, que você comece o tratamento de forma precoce para que principalmente essa subjetividade dessa criança, essa identidade dessa criança seja construída de uma forma cada vez menos distorcida, né? Porque quanto mais tempo passa, mais essa autoimagem vai ficando distorcida. E que o TDAH ele não traz prejuízos só na escola. Vocês viram que eu falei muita coisa aqui que não tem nada a ver com escola, né? Claro, também atrapalham as relações dele na escola, mas que a princípio não tem a ver com a escola. São questões que atrapalham a vida dele em casa, com os colegas, com os primos, na praça, na igreja, qualquer lugar que ele vai ter prejuízos de acordo com o nível de relacionamento que ele vai estabelecendo. Então, é importante que a gente tenha isso em mente, porque tira aquela ideia de que o TDAH só é um problema de escola e que eu tenho que tratar só quando ele está na escola. Quando ele está de férias, não preciso. Quando ele está final de semana, não preciso. Quando ele não está estudando, não preciso. Entendeu? A gente precisa ter um olhar mais integral dessa criança, entendendo que ela é TDAH independente do contexto que ela esteja. Se é um contexto escolar, se é um contexto familiar, se é um contexto, sei lá, de uma igreja, enfim. Ela vai continuar sendo uma criança com TDAH. Então isso é uma coisa muito importante da gente ter em mente, né? E pra gente encerrar, né, eu falei da questão da subjetividade, dessa identidade da criança, né, dessa autoimagem que muitas vezes é construída de forma distorcida por conta de um TDAH não tratado. Existe uma pesquisa que fala que 60% das crianças com TDAH não tratado, elas apresentam uma qualidade de vida menor, quer dizer, menos qualidade de vida que as outras crianças com TDAH tratadas ou que não têm TDAH. Então isso é um índice muito alto, né? 60% é um índice muito alto, onde as crianças que têm TDAH que não são tratadas acabam tendo menos qualidade de vida que as outras crianças. Então por isso a gente tem que ter esse cuidado, essa atenção, esse olhar, né? Para que a gente possa cada vez mais oferecer um tratamento adequado, oferecer condições adequadas para que essa criança se entenda, para que essa criança se conheça, para essa criança desenvolver estratégias para lidar com as suas dificuldades e que a família, os amigos e a escola também aprendam a lidar com essa situação. Tá bom? Quero agradecer aqui a presença de todas. A hora voa, né? Quando a gente vê já tá terminando. Agradecer a presença de todas aqui na live. Obrigada mais uma vez. E dizer o seguinte, semana que vem a gente vai falar sobre como falar com seu filho sobre TDAH. Esse é o tema da nossa próxima live, quinta-feira, às 17 horas. E eu vou deixar aqui mais um convite para vocês irem lá lá na minha bio. Tem lá o link para vocês se inscreverem no grupo de mães. Quem é mãe de TDAH está convidada a participar do nosso grupo de mães de TDAH. E tem também um link para uma pesquisa, para quem é mãe de TDAH, participar dessa pesquisa, colocando ali algumas informações sobre as suas dificuldades no dia a dia, seu filho ali, como lidar com seu filho, para que eu possa cada vez mais trazer conteúdos aqui na nossa live, nas minhas redes sociais que ajudem a vocês no dia a dia.
tá bom? Já agradeço a participação. Júlia, seja bem-vinda, você entrou agora. Obrigada por você ter entrado. A gente está encerrando a live, mas vai ficar gravado no IGTV. Depois você dá uma olhadinha, tá bom? A gente está falando sobre sinais e sintomas do TDAH. Beijinho para todas, fiquem com Deus. Qualquer pergunta que surgir ao longo da semana, manda lá no meu direct que eu respondo na semana que vem.